Olá, meus queridos seminaristas, estamos de volta aí para dar prosseguimento à nossa segunda videoaula e desta feita no capítulo de número 6 do módulo, o obreiro e as suas atividades. Destacamos aqui alguns pontos importantes para que possamos falar acerca dos mesmos e edificar vocês nestas aulas tão importantes sobre a teologia do obreiro ou teologia pastoral, né? Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 15, o obreiro tem que estar aprovado e manejar bem a palavra da verdade, né? Eles são servos escolhidos para, segundo os critérios da palavra de Deus, consagrados pelo ministério da igreja, porque para ser um obreiro não adianta só bater no peito e dizer eu sou obreiro e comprar uma carteira de pastor, e como muitos estão fazendo nesses dias, né? Quantos obreiros aí que são obreiros pelo seu bel prazer ou porque compraram os seus próprios ministérios? Ah, pastor, acontece? Acontece. Eu conheço casos aí, inclusive de uma convenção que ela vende carteira de obreiro, olha só. E inclusive eu fiz parte de uma igreja onde tinha um camarada desse e o sujeito era homossexual e ele literalmente assumido, e ele foi nessa convenção e ele comprou essa carteira de obreiro lá, né, para poder exatamente ser pastor. E tinha seguidores, infelizmente, né? Porque os homens eles estão acostumados a submeterem à operação do erro. Isso que é o grande problema dessa geração que está sem Deus, sem Cristo e sem salvação. O obreiro, ele precisa ter moral. Moral fala de uma boa conduta, tá? Moralmente falando, é aquele que é moralmente, que tem uma boa conduta, um bom procedimento, que tem hábitos morais sadios, santos e agradáveis, tanto a Deus quanto à sociedade no geral. Quando falo de sociedade, falo de todas as áreas, tá? Espiritual. Ele deve ser cheio do Espírito Santo. O obreiro não pode abdicar, jamais, da presença do Espírito Santo, do enchimento do Espírito Santo. Lembra o que Paulo falou lá em Efésios capítulo 5, verso 28? Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas, que diz Paulo, enchei-vos do Espírito Santo. Para os diáconos serem chamados ao diaconato, era necessário que eles fossem cheios do Espírito Santo. Então vejam que desde o diaconato ao pastorado, todos precisam desse enchimento divino, ser cheios do Espírito Santo. Intelectuais, que é cheio de sabedoria, segundo Atos capítulo 6, verso 3. Isso não quer dizer que você tenha que ter universidade, faculdade, que você tem que fazer altos cursos, ser PhD, não. Essa sabedoria, essa intelectualidade para a obra de Deus, ela vem do alto. Ela vem de Deus, vem de cima, tá? Ela não é necessariamente adquirida pelos dotes materiais e humanos, tá? Inclusive a Bíblia diz que a sabedoria humana é animal e diabólica, quando não é uma sabedoria usada para o bem, claro, né? Se fosse assim, iríamos reputar toda a sabedoria humana como sendo diabólica. Temos que entender bem o que o texto está querendo dizer para não incorrermos em erros hermenêuticos, ok? De acordo com as normas de 1 Timóteo 3, 8 a 13, o obreiro deve ser conservador do ministério da fé, né? Ele tem que ser uma pessoa conservadora dos bons costumes, das boas práticas, da boa doutrina, não abandonar a sã doutrina, estar sempre ciente de que a palavra de Deus é a inerrante palavra, é a palavra que vem do eterno, é a palavra que dá direção, e experimentado, não pode ser neófito. Neófito não quer dizer com uma pessoa nova, tá? Neos fitos, no grego, neófito, neos fitos. Neos quer dizer novo, e fitos quer dizer a folha de pergaminho, não é, melhor, de papiro, aquela folha nova do papiro. Então passou a ser exemplo de uma pessoa que não tem experimentação. Mas há jovens que já começaram tão cedo na obra. Eu conheço alguns jovens pastores de 20 e poucos anos, 30 anos, que são altamente doutos, capacitados, sabe? Não são neófitos. Isso é maravilhoso para a obra de Deus, porque ele vai ser um pastor que vai dar muito fruto, porque tem muito caminho para percorrer pela frente. Glória a Deus por isso. Governar bem sua casa. Se a sua casa é uma bagunça, sua casa está completamente fora dos padrões de Deus, como você vai governar a igreja? Então é melhor que você não governe a igreja, não seja dirigente de nada,
antes de você colocar a tua casa em ordem. Lembra o que Deus mandou dizer para Ezequias antes dele morrer? Pelo meio do profeta Isaías. Isaías disse para ele, olha, põe a tua casa em ordem porque tu morrerá. E foi embora, deixou lá chorando, e ele então com certeza deve ter colocado a casa dele em ordem, creio eu, né? Ainda que o texto não diga, mas nós acreditamos que sim. Deus deu a ele mais 15 anos de vida, e eu creio que ele se corrigiu nessa área. Irrepreensível. Irrepreensível não quer dizer que o pastor, o obreiro, a obreira sejam impecáveis. Mas não, essa irrepreensibilidade significa no seu chamado, na sua diligência, na obediência aos mandamentos de Deus. Ele tem que nisso ser irrepreensível, tá? Não cobiçoso de sorte da ganância. Irmãos, estamos vivendo uns dias tão difíceis em que a cobiça tomou lugar do chamado, em que a ganância tomou o coração das pessoas. Elas veem em cada vida que está sentada na igreja, no banco da igreja, possibilidades financeiras. E com isso cria campanha daqui, dali, e meios de extorquir a fé daquelas pessoas que estão ali querendo receber a palavra de Deus. Isso é muito sério, muito. Não maldizente. O obreiro, a obreira, né, o pastor, principalmente aquele que está liderando, que está de frente, na linha de frente da obra, ele não pode estar se maldizendo toda hora, a todo instante, né? Qualquer coisa ele maldiz. Não. Tem que literalmente procurar de Deus a graça para evitar esse mal. Eu sei que somos falhos, às vezes estamos passando na luta, na prova. A tendência, quando nós estamos passando por esse momento de dor, de dificuldade, é a gente abrir a boca para falar como a mulher de Jó falou para ele. Olha, amaldiçoa o seu Deus. Não é? É essa voz que vem na cabeça da gente. Tá tudo dando errado. Então vamos começar a falar mal, vamos ser maldizente mesmo. Deus me abandonou, Deus me deixou. Não é isso que vem? Mas ao contrário, temos que procurar bendizer, glorificar, exaltar e não maldizer. Portador de uma consciência limpa. Seja o obreiro, ele tem que estar com a consciência limpa. Procurar sempre andar com a sua consciência limpa. Se caso ele errar, se caso ele pecar, procurar sempre o arrependimento e o perdão para poder se restabelecer de novo. Porque todos somos falhos e podemos incorrer em erros. Todos podemos incorrer em falhas, cair em pecados, né? Somos carne. Enquanto estivermos nessa carne, estamos passíveis disso. Então, precisamos literalmente ter a graça de Deus para poder reconhecer os nossos erros e voltar atrás. Arrependimento significa exatamente uma mudança, né? A palavra grega metanoia, né? Ou techuvá no hebraico, significa um retorno à fé, um retorno a Deus. Ser responsável, né? Um obreiro, um pastor irresponsável não tem cabimento, não é verdade? Como ter um homem que está à frente da obra e que esse homem não tem responsabilidade com seus compromissos, com o rebanho, não tem responsabilidade com a palavra de Deus. Você vê que a mensagem dele é destituída de uma base. Isso mostra a irresponsabilidade dele com o ministério, né? Ser dizimista e ofertante, nós já até falamos em outro vídeo sobre isso. Ser fiel em tudo. Ser temperante. O que é ser temperante? Temperante é a pessoa que é temperada. A pessoa ela não é muito extrema, mas a pessoa também não é muito liberal. Ou seja, ele sabe lidar com a situação de uma forma a manter as coisas equilibradamente bem, ok? Ele não é uma pessoa impulsiva, mas também não é uma pessoa parada, estática. Ele é na medida certa. Isso é que vai fazer toda a diferença. Ser sincero. Sincero vem de uma palavra latina, né? Que quer dizer sincera. Falava daqueles atores que representavam na antiga Roma, principalmente, e que eles usavam muita cera, né? Maquiagem, para poder esconder determinadas rugas, que às vezes faziam um personagem mais novo. Aí eles passavam cera no rosto, né? Para poder esconder rugas, para poder esconder a face, ou até para maquiar, né? A aparência. O obreiro não pode maquiar a sua aparência, ele tem que ser transparente. E isso ser sincero, ser sincero. Essa é uma qualidade impressionantemente importante na obra de Deus, principalmente naqueles que são obreiros da casa de Deus e obreiras, tá?
Tem que ter o preparo para pastorear, né? O obreiro, ele tem que chegar antes do início do culto. Está na página 83, tá? Parágrafo A. Chegar antes do início do culto para verificar as condições, a estrutura, a arrumação do templo, ver como é que tá as cadeiras, banheiro, ventilador. Parece bobeira isso, mas é importante, porque ali as pessoas vão estar. Ventilador caindo aos pedaços, a ponto de machucar, ferir alguém. Banheiro sem papel higiênico, é muito comum, já fui em muitas igrejas pregar. Às vezes tu quer ir no banheiro e às vezes, né, você tem vontade de fazer uma necessidade fisiológica. Chega lá, o banheiro não tem a devida qualificação para atender às suas demandas higiênicas. Falta tudo no banheiro, falta água, a torneira está quebrada, tem lá uma placa dizendo interditado. E como é que fica? A igreja recebe pessoas, recebe vidas, e as pessoas têm necessidades. Então, parecem coisas bobas, mas que são importantes dentro desta disciplina que estamos estudando, que é a teologia do obreiro. Não basta só o obreiro pregar bem, ser eloquente, não. Ele tem que se preocupar com estas coisinhas também. Som, arrumação do púlpito, né? Tudo dentro da esfera dele ali, que ele possa fazer para melhorar, para receber com cortesia, com alegria os irmãos. É muito importante. Tem gente que às vezes chega na porta da igreja, encontra um obreiro com a cara feia, cheio de mal educação, cheio de maus tratos com as pessoas. A pessoa pergunta uma informação, a pessoa parece um delegado de polícia, ou até pior. Eu já vi delegados aí que são sorridentes, que são alegres até. E o camarada parece um carrasco, parece que a pessoa tá ali cometendo um pecado. Fala, vem cá meu irmão, onde eu posso me sentar? Tem algum lugar? E ele não fala nada, só aponta lá. Não é bem assim que funciona, irmãos. Parece brincadeira, mas é verdade. Então, precisamos de obreiros educados, polidos, porque a primeira impressão é que fica. Quando alguém chega na igreja e encontra alguém nestas características, a tendência é ele imaginar que todos que estão dentro da igreja, e até o pastor que está lá no púlpito, ele é igual àquele que está na porta recebendo as pessoas. Então pare e pensa sobre isso, meus queridos. Tá? Os obreiros deverão auxiliar a administração da igreja no sentido que haja a maior economia possível, né? Com gastos como água, luz, energia, telefone, essas coisas todas. Ou seja, o obreiro ele não pode ser uma pessoa que tá como tá, deixa do jeito que tá. Não. Ele tem que ser um zelador da obra de Deus. Ele tem que ser uma pessoa que ele tenha a visão de enxergar que aquilo ali vai trazer problema para a igreja. Se a água está pingando, a conta vai vir mais alta. Se a luz está ligada sem ter ninguém no ambiente, vai lá e desliga. Ok? Porque aquilo ali vai onerar a igreja e a você mesmo que está contribuindo na obra, que está colaborando com seus dízimos e oferta. Porque você também é responsável por pagar a conta da igreja. Então, vamos ser diligentes nesses aspectos também, aparentemente tão pequenos, tão inferiores, que a gente pensa que só ser obreiro é só pregar, né? Dar palestra. Não. Estas coisas, elas também fazem girar a grande máquina da obra de Deus e fazer com que esse organismo vivo, chamado corpo de Cristo, ele esteja com saúde, esteja bem e esteja apto a servir tanto a você que é líder, é obreiro, como a todos quanto entrarem nesse organismo ou estiverem a ponto de entrar para esse organismo chamado Corpo de Cristo. Que Deus abençoe a vida de cada seminarista. Sabemos que o tempo é escasso, né? Hoje os vídeos ficaram até um pouquinho maiores, os dois, mas que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida, o seu ministério, a sua chamada. Seja cada vez mais brilhante e cada vez mais abençoada por Deus. Um grande e fraterno abraço do vosso amigo, pastor Ricardo de Oliveira, falando aqui de casa, gravando esse vídeo de casa. Shalom Ahim. Shalom Ahim significa paz, irmãos, em hebraico. Amém?